Eu ingressei na Companhia Telefônica Nacional no dia 23 de abril de 1958. A telefonia em Curitiba era a telefonia manual. A pessoa levantava o telefone, sinalizava numa telefonista, ela dizia número, aí você fornecia o número e ela fazia a ligação. E em meados de 57 o serviço foi automatizado. Então, em Curitiba só tinha uns 4, 5 mil aparelhos desses manuais aí. Passou a ter 9 mil. Né? Muitas pessoas não sabiam nem como fazer a ligação, como é que discava, por que tinha chamadas em excesso, pagamento, enfim, uma série de perguntas, né? E a CTN criou um setor que admitiu pessoas para serem instrutores aos assinantes das dúvidas que eles tinham. E eu ingressei nessa leva. Então nós fomos treinados para ir de assinante em assinantes, solicitando se ele tinha alguma dúvida, ele tinha, a gente esclarecia, né? Tinha pessoas que não acreditavam muito que tinha que discar direto, porque nunca tinham tido telefone e assim por diante, né? Era de janeiro de 1960, já existia um movimento sindical liderado pelo seu Severo Beira da Silva, que foi o fundador do sindicato. Mas eu não sabia nada de sindicato, mas eu fiquei ali, mas eu sempre gostei de me envolver. Eu, quando era estudante, eu sempre pertencia aos grêmios estudantis, aquelas coisas. Eu sempre gostei de mexer com essas coisas. E foi ficando. Em 1960, no final de 1960, por aí, com o auxílio da FENATEL, nossa federação, que na época era no Rio de Janeiro, foi organizada uma greve aqui em Curitiba. Curitiba no estado inteiro, né? Nós paramos de trabalhar. E nessa greve, a empresa pedia para retornar, aí houve a primeira negociação. E nós apoiados pela FENATEL, né? Porque nós não entendíamos nada. E conseguimos 30 dias de férias, quando a lei dava 20 dias úteis. Conseguimos gratificação de férias, gratificação de Natal, uma série de coisas, né? Inclusive, conseguimos 6 horas para as telefonistas, que a lei dava 6 horas, mas a empresa não cumpria e não pagava nem hora extra, né? Era assim aquele tempo. Quando surgiu aquele acordo, né, o pessoal ficou, né, os olhos arregalados. Pô, mas 30 dias de férias? Bônus de férias? O que é isso? O bônus de Natal, nós nunca tivemos nada disso. Então o sindicato teve né, foi para as alturas. Eu fui ficando lá junto com eles, conversando, na horas de folga eu ia ao sindicato, que era ali na Praça Zacarias, para ter um papo. Nós não tínhamos sede ainda, nada, né? E eu fui, e eles acabaram gostando de mim também, porque eu demonstrava interesse, né? Eu já tinha o ginásio, já era considerado até uma pessoa de muita cultura. E quando surgiu uma oportunidade de fazer faziam seminários aqui, seminários sindicais, patrocinados pela Internacional de Correios, Telégrafos e Telefones, que era uma entidade sindical internacional, né? E com a federação, a confederação, eles fizeram seminários aqui em Curitiba, e o seu Severo me indicou para participar. Então eu fui participar como ouvinte, né, como aluno, né, e gostei, certo, e tal. E assim eu fui crescendo, fiz cursos em São Paulo, né? Depois eu participei aqui no sindicato, minha primeira função foi diretor do departamento educacional.
Mas eu não era dirigente sindical, eu era dirigente desse departamento, né? Os dirigentes eram o presidente, o secretário de tesouraria. E como eu já tinha alguns cursos, feito alguns cursos, a própria Fenatel e a Internacional estavam programando cursos pelo sul do Brasil, me convidaram para ser instrutor, e eu fui, né? Eu fiz seminários em Curitiba, Londrina, Joinville, Florianópolis, né? Então eu fui tomando conhecimento, né? Colocando o pé no meio do sindicalismo. E foi indo, e eu acabei até sendo presidente do sindicato, né? Primeiro fui tesoureiro, diretor tesoureiro, depois eu fui diretor secretário e finalmente diretor presidente, né? Quer dizer, os 3 cargos iniciais eu ocupei, né? Depois foi ampliada a diretoria para 7, que até hoje, né? 7 diretores, 7 suplentes, etc. Daí existiam os sindicatos dos bancários, dos ferroviários e outros sindicatos bem organizados, que já tinham conquistado os 30 dias de férias, já tinham conquistado o abono de férias, já tinham conquistado o abono de Natal, uma série de vantagens. E nós fomos, né, seguindo essa onda, né, e conseguimos, através dessa greve de 1960, né, conseguimos todos esses benefícios, né. E depois, com o tempo, nós fomos conseguindo outros benefícios, assistência médica. A empresa não dava nada para nós, ela pagava o salário religiosamente em dia, mas ela não tinha nada. Se você cortasse o dedo, não tinha, se vire, né? Então, aí nós conseguimos assistência médica, odontológica, enfim. E depois, o próprio sindicato, com a construção da sede aqui, também criou serviço odontológico, serviço jurídico, não somente parte trabalhista, mas parte civil, né? Até empréstimo nós fazíamos, dinheiro sem cobrar juros, sem nada, porque nós tínhamos dinheiro, né? Outras conquistas foram, por exemplo, hoje em dia, o trabalhador ele ganha o ticket refeição, geralmente as empresas dão o ticket refeição, né? Mas na nossa época não tinha, mas nós conseguimos um ticket. Nós chamávamos de auxílio alimentação, né? E aí sim nós fomos conseguindo auxílio medicamento e foi crescendo. Só que, com o passar do tempo, a grande maioria dos sindicatos no Brasil inteiro também conseguiram os 30 dias de férias, os abonos, etc. Então o que fizeram? Os políticos, né? Eles transformaram isso em lei, né? Então, o trabalhador de hoje, quando ele entra, ele já tem 30 dias de férias, já tem uma gratificação de férias de 1/3, ele já tem 13º, ele já tem ticket refeição, tem uma série de vantagens, né? Só que ninguém explica a eles que isso foi uma luta, né? de muitos anos atrás, né? Nós chegamos a ter um índice de sindicalização de mais de 90%, né? Porque os próprios, aqueles empregados de recursos humanos, aqueles que recebem os novos empregados para fazer o contrato, para fazer se quer isso, se quer aquilo, eles já diziam, olha, isso aqui é do sindicato, isso aqui é associar, né? Então nós tínhamos praticamente quase que 100%, só mesmo os gerentes, né, que não eram sócios, mas eles torciam por nós, né? No nosso caso de telecomunicações, eles inventaram que a telecomunicações era segurança nacional, né? Eu dava risada, porque quando você pedia uma ligação para São Paulo, né, a telefonista registrava, e quando terminava, ela dizia assim, São Paulo tem 9 horas de demora, e eu vi horrores, né? Mas ela era obrigada a registrar aquilo, né? Quer dizer, que segurança nacional é essa, né? Mas enfim, né, eles mandavam e se tinha que obedecer. As negociações, as chamadas mesas redondas, que se fazia na Delegacia Regional do Trabalho, passaram a ser feitas na sala do general comandante da 5ª Região Militar, mas nós íamos negociar
sindicato, empresa e representante do Ministério do Trabalho, lá com o general comandante da região. O serviço para o cliente era uma porcaria, porque se pedia uma ligação, tinha 9, 10 horas de demora, né? Se queria um telefone, não tinha, né? Não tinha para venda, não tinha nada, né? E era um serviço manual, né? Aí veio a Telepar, mas a Telepar, ela era do Estado primeiro, né? Ela também não tinha dinheiro para expansão, porque já estava no Brasil, já estava entrando DDD para tudo quanto é lado, aquelas coisas todas, né? E a Telepar tinha assumido compromisso com o Estado inteiro, né? Que em março de 70, o Paraná já está tudo ligado em DDD, todas as cidades do interior teriam centrais prestando, centrais automáticas, tudo papo furado, né? Aí que o governo federal criou a Telebrás. A Telebrás veio depois da Telepar. A Telepar já em 67 já tinha adquirido o acervo da CTN. E nos planos da Telepar já constava DDD em todo o Brasil, centrais automáticas, tudo isso. E o Brasil já tinha, nessa época, as 3 maiores cidades ligadas em DDD, que era Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eles só falavam em DDD. Logicamente, o país inteiro ia, né? Foi aí que surgiu um problema, porque a empresa Telepar, ela sabia que ia ter que dispensar a mão de obra das telefonistas e de outros, né? Porque não ia ter mais linha física, né? Nós tínhamos equipes que viviam no mato, né? Cuidando das linhas físicas, linhas interurbanas, porque roubavam os fios, tinham que trocar, ou o mato crescia, tinha que cortar, enfim, aquela coisa toda, né? E o maior contingente de empregados eram as telefonistas, né? Elas tinham mais ou menos quase que 50% do quadro eram telefonistas, né? E todas eram senhoras já, né? Todas com estabilidade, com mais de 20 anos, tudo. E a empresa não queria se livrar disso aí, né? Então chamou o sindicato lá para negociar, dizendo que, infelizmente, eles teriam que fazer a demissão desse pessoal antigo e tal. Aí nós retrucamos, né? Mas os senhores não podem demitir. O general lá, era o nome do general, eu esqueço o nome dele agora. Mas por que não pode? Não, porque o empregado estável, ele só pode ser demitido por justa causa ou por extinção do serviço dele. Aí o general Junot, o general disse, não, o serviço vai ser extinto. Sim, vai ser extinto. Só que tem uma coisa, a extinção do serviço, o ônus da prova da extinção é da empresa, não do empregado. A empresa terá que provar na Justiça do Trabalho que aquele serviço vai ser extinto. Sim, daí que aqui no Paraná nós nem tínhamos tribunal regional, nós só tínhamos a Junta de Conciliação e Julgamento, a primeira instância, que são as varas de trabalho, né? O nosso TRT era de São Paulo, aquilo estava assim de processo, né? Então, a empresa teria que fazer considerando lá por que estava extinguindo, etc. Então, mandar para o tribunal, né? Julgar. Então, a empresa pediu nós soubemos disso, né? Pediu um parecer de um escritório especializado em São Paulo, especializado em legislação trabalhista. E eles responderam, olha, é melhor vocês não se meterem com isso aí, porque isso aí para provar vai ser muito difícil. O sindicato vai alegar que algumas, mas tem muitas telefonistas que podem ser aproveitadas. Isso aí vai durar a vida inteira e não vai se resolver nada. E a empresa vai ter que ficar pagando o salário desse pessoal aí. Foi aí, então, que alguém, não sei quem, deu essa ideia, né, de criar os chamados atípicos. A gente se aposentava e teria todos os direitos como se estivesse trabalhando.
Essa sede aqui é a primeira e acho que única sede própria, né? Porque o nosso sindicato, ele tinha uma sala ali na Praça Zacarias, no edifício Santa Maria, se não me engano, no sindicato do pessoal da construção civil. Depois passou na própria Praça Zacarias, no edifício João Alfredo, ali alugamos, né, um conjunto comercial e lá nós funcionávamos, mas éramos inquilinos. E esse local aqui foi escolhido porque naquela época ali na Jesuíno Marcondes, que era a administração da empresa, ali tinha a diretoria de engenharia, tinha o tráfego interurbano, e onde tinha a fábrica de fósforo da Fiat Lux, que hoje em dia também é fábrica de fósforo, lá nós tínhamos o que chamamos de depósito, que era a parte da rede. Então esse local aqui era meio que equidistante, né? Ninguém imaginava naquela época que Curitiba ia ter essas proporções aí. Nós contratamos uma empresa para a construção. E antes desse contrato, a Assembleia criou uma comissão de construção. E eu fui o presidente dessa comissão. Né? Então, eu não entendia nada de construção, mas era só para orientar isso. Então, aí nós construímos esse prédio aqui, né? Que na época era uma coisa extraordinária. Houve uma mudança pelo ex-presidente Temer, né, que ele mexeu lá no Instituto Trabalhista. E volta e meia eles dizem que quando eles mexem na coisa é para criar não sei quantos milhões de emprego. Não sei o que tudo é coisa boa, mas não é bem assim. O sindicato tem que exatamente ficar atento a essas armadilhas que esses políticos colocam. Por exemplo, veja só o que aconteceu agora. Fizeram uma reforma aí da Previdência, né? Eu tenho 82 anos, a minha esposa tem 78. Se eu morresse um mês antes, um dia antes da tal da reforma, eu ganho 2.800 e poucos reais de aposentadoria do INSS. Inclusive, estou na justiça pedindo uma reavaliação lá. Bom, mas tudo bem. Bom, mas mesmo assim, se eu morresse um mês antes dessa tal da reforma da Previdência, a minha viúva receberia os mesmos 2.800, né? Só que com a reforma, ela vai receber 60% dos 2.800. Não é verdade? Quer dizer, ela vai perder aí uns R$1.000, uma coisa assim, né? E isso, por acaso, vai resolver o problema da Previdência? Não é coisa nenhuma.